Só que é aquilo, qualquer coisa que chega perto dele, ele vai atacar porque ele acha que que é comida. Isso, muito bem. Vamos lá. E tem que gerar o interesse da cobra do bode. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Dani, o Léo tá aí atrás e para quem não nos conhece, há mais de 1 ano e meio a gente está desbravando o mundo e agora estamos no Brasil mostrando lugares incríveis para vocês. E hoje com essa vista linda aqui, ó, eu digo que a gente está em Paranaguá, no Paraná. E hoje o vídeo é para quem gosta de animais, porque a gente veio até um aquário aqui da cidade para ver como que é o funcionamento e o manejo dos animais e saber também como que eles vêm parar aqui. O Aquário de Paranaguá está localizado na região do Centro Histórico, às margens do rio Itiberê. Ele foi construído por uma empresa que faz a gestão de terminais marítimos, como forma de compensação ambiental por uma explosão em um navio que derramou 290 mil litros de óleo no mar. Hoje o aquário é administrado por um instituto ambiental em parceria com a iniciativa privada. E aqui é a área onde os visitantes têm acesso. E de cara a gente já vê o crânio de uma baleia. Olha aqui, dá para imaginar, olha o tamanho do crânio dela, é quase do meu tamanho só o crânio, né? E essa baleia, ela foi encontrada encalhada em uma praia e eles trouxeram para cá. Esse é o crânio mesmo, tá? Verdadeiro dela. Mas só que aqui eles passaram alguma coisa para tratar e não danificar ainda mais, né? E essa baleia é conhecida como baleia anã, né, no caso, mas é uma baleia anã que chega a 10 metros. Então aqui, ó, a gente dá para ter a ideia mais ou menos perto de um adulto, como que ela é, né? E aqui embaixo tem ela no ambiente natural dela. Vindo aqui, tem a lojinha deles, a parte de lojinha, né? Carrinho para auxiliar a mãe, para conseguir passear. Mas o que eu quero mostrar para vocês é outra parte de animais, né? Que é muito interessante. Aqui são animais que morreram, ou alguns que tem outro aquário que eles conseguem trocar, que pertence, né, ao próprio grupo. E aqui, ó, a gente consegue ver filhotes de arraia, que é muito legal, muito interessante. Esse peixe aqui, que eu achei muito bonito também, diferente. E tem também o polvo, que a gente ficou sabendo que é o que as crianças enlouquecem aqui. Mas aqui também tem os outros. Esse aqui parece uma cobra, mas é a enguia, esse daqui é a moreia. São animais que morrem aqui ou chegam mortos e aí são colocados aqui para estudo, né? Sim. Que é a área do laboratório e fica exposto aqui também para as pessoas que tiverem curiosidade. E esse daqui, ó, é um peixe morcego, gente. Olha, se a gente consegue observar, ele é bem feio mesmo. Tem um narizinho ali. Ele tem um narizinho. Bom, e a gente veio para esse aquário para conhecer um pouquinho dos bastidores aqui, como funciona a alimentação dos animais, o manejo. E para falar sobre isso, estou com o Luiz aqui, e a Nicole está ali atrás também, preparando alguns alimentos, né? E Luiz, você vai começar por que animal aqui para a gente ter? Agora a gente vai começar pela alimentação do pinguim. A gente divide a alimentação deles, como são 3 pinguins, a gente divide e pesa, né, a alimentação deles para poder saber quanto exatamente eles estão comendo e ter um controle, né, da alimentação deles. Aí depois a gente vai alimentar o jacaré com essas 2 sardinhas e também a gente vai fazer a alimentação dos jabutis. E aí ao longo do dia a gente vai fazer a alimentação dos aquários, né, que tem aqui no coisa, e a gente vai mostrando os peixes mais bonitos e legais que a gente gosta de alimentar. A base da alimentação é peixe? Basicamente da maioria dos bichos aqui é peixe, aí tem os jabutis que comem folhas, frutas, legumes. Sim. Tem alguns animais que meio que comem de tudo, então comem peixe, comem folha, fruta, tudo junto assim, então... Sim. Gente, olha que gracinha aqui. A gente pessoalmente já conhecia pinguim, mas olha aqui esses bichinhos. Esses são os pinguins de Magalhães e eles estão gordinhos, né? Pelo jeito tão bem aqui. Eles foram trazidos, né? Porque são animais que acabam se perdendo do grupo e parando em praias. Então, como eles não conseguem retornar com o grupo deles, eles acabam sendo capturados e cuidados, né? Porque muitas vezes chegam machucados e tal, né? E conforme eles vão cuidando, eles trazem aqui. Sim, aí eles nadam rápido, hein? E é importante esse trabalho porque esses animais, eles não teriam condições de viver na natureza de novo. Assumiram lá, cadê eles? Daqui a pouco eles têm que subir, aqui, porque eles tá não aqui respiram. embaixo, ó. Tá por aqui? Então, e como eles não têm condição, né? O pessoal acaba trazendo aqui, tendo cuidado deles, né? Com o modo que eles viveriam lá. Então, olha aqui. E aí aqui eles ganham uma nova chance na vida aí, né? Sim, o mais legal é que a gente vai ver a alimentação desses animais. O Luiz vai entrar por lá, pela portinha, só que a gente tem que ficar aqui pro lado de fora, porque os pinguins são extremamente desconfiados aqui. Se tiver alguma coisa diferente do que eles estão acostumados, eles já não se alimentam. Então,
por isso essa recomendação da gente ficar aqui e o Luiz lá. Mas ó, saíram todos correndo, escutaram o barulho. Já ouviram o barulho ali do Luiz chegando. E aí, galerinha do mal, Entra por lá. vamos lá Olha a agitação deles. comer. Ó. Isso, muito bem. Vamos lá. Fazem uma fila, né? Ah, hoje vocês estão subindo de boa. Isso. Esse peixe tá gostoso, tá fresquinho, chegou ontem. Era só pra você. Aí agora você. Calma aí, galera. Não é pra roubar o peixe do amiguinho. A gente está aqui agora com a Dariana, que é educadora ambiental aqui do aquário. E Dariana, eu queria saber um pouco sobre qual a importância de ter um espaço como esse aqui, né? Principalmente para as crianças, como que funciona? Bom, primeiramente, obrigada pela oportunidade, pela visita, de reconhecer, né, o aquário. A importância na educação ambiental é que a gente consegue mostrar a conservação dos animais, das espécies, fauna, flora, do nosso litoral do Paraná, né, visto que a gente já tem algumas espécies que estão sendo ameaçadas de extinção, umas que já estão em níveis preocupantes, vulneráveis. Então, o trabalho de educação ambiental que a gente faz no aquário é sempre de uma forma lúdica, independente de idades também, né? A gente está sempre trabalhando ou com idosos ou com crianças, qualquer setor da área profissional também. A gente está sempre procurando expandir o conhecimento para todas as vertentes. E o trabalho que a gente faz aqui nem sempre é só com a conservação marinha, mas a gente sempre tenta também trazer coisas do cotidiano, né? Muitas vezes coisas básicas que a gente acaba se esquecendo, né, de trabalhar na educação ambiental. Então a gente traz bastante leques de opções para trabalhar dentro da área de conservação. E agora a gente entra num ambiente mais escuro, né, que é a partir dos aquários. E eu quero mostrar para vocês aqui um bichinho que vive em água salgada, tá? Ele vive no Oceano Pacífico e Índico, e são esses daqui. São os peixes palhaços que a gente conhece como o Nemo, né, do filme. E uma curiosidade desses animais é que eles nascem todos macho, e conforme a necessidade de reprodução do grupo, um ou outro acaba se tornando fêmea para poder se reproduzir. E é muito bonito. Tem esse pretinho aqui, ó, que ele se destaca porque o preto dele, né, é mais sobressalente sobre os outros do que o branco. Ó, esse branco. Então, essa é basicamente a parte de filtragem dos aquários que a gente tem. Aqui são os aquários de água salgada. Então, eles têm essa estrutura aqui embaixo que é chamada de SUMP. Aí, nesse SUMP, a gente tem essas mídias biológicas que, basicamente, elas são lugares que as bactérias filtradoras, elas se acumulam para poder fazer a filtragem do tanque. Tanto que, se você for ver aqui, tem várias áreas de fixação que, se você for pensar, por exemplo, numa escova de dente, você vai ver que a escova de dente, com o passar do tempo, ela fica com várias manchinhas em áreas que são bem no cantinho, assim, entre as cerdas, né? Que é geralmente onde as bactérias se fixam, né, que elas começam a se proliferar. Aí a gente tem isso, só que aqui são para bactérias boas que ajudam na filtragem do tanque. Sim. Aí aqui a gente tem essa outra estrutura que se chama skimmer, que ele usa essas bolhas aqui, né, junto com a água, para trazer a sujeira aqui para cima. Dá para ver que até que tá sujinho aqui, né? Deixa eu ver se eu vou virar aqui para... Esse aqui tá duplo. Aqui. Ó, dá pra ver que tá sujinho ali em cima. Geralmente essas espumas, elas levam a sujeira para cima e deixam acumulada aqui. Aí, conforme vai passando o tempo, a gente vai limpando para poder renovar, né? Para poder e a filtrar água de tem que novo. ser constantemente filtrada, então. Isso, a água ela passa pela bomba, ela vai pro aquário e depois ela volta aqui pelo ladrão, né? Sim. Que a gente chama. Os peixe-leão, eles basicamente vêm, ó. Só de você mexer aqui na água, ele já... Aí você dá... Esse peixe-leão tem que tomar um cuidado, porque é ele venenoso, tem espinhos, né? venenosos, exato. Por isso que não pode colocar a mão direto na água. Sim. Geralmente eu dou com a pinça, só que aí como eles já estão pegando aqui no... Direto. Não tem problema se soltar também, porque tem os outros peixes para comer. Olha lá.
E esse peixe é aquele que está virando um problema aqui no Brasil, né? Isso, ele é uma espécie invasora, né? Então ele tá acabando invadindo e não tem nenhum predador. E como ele é um peixe que é venenoso e também, tipo, ele consegue comer qualquer coisa, ele vai acabando devorando a fauna que é nativa, né? E acabando com a fauna nativa. Então ele tá virando um problema por conta disso, de não ter nenhum predador, e começar a avançar e invadir. E se reproduzir rápido. Também. Se reproduz rápido também, exato. Né, ele tem comida e não tem ninguém que vai batalhar com ele por conta do veneno e tudo mais. Então ele acaba... E aqui no aquário vocês têm ele para fazer esse trabalho de educação ambiental mesmo. Exato, para explicar sobre a importância de não introduzir espécies que não são daqui na nossa fauna, né? Uma dúvida que eu tenho quanto à água salgada dos tanques, dos aquários, é de onde que vem essa água? É água do mar mesmo ou vocês fazem com algum produto? É água do mar, tem muitos aquários que fazem com sal não iodado, né? Mas a gente puxa do rio que tem aqui na frente, porque o rio que tem aqui na frente, o rio Tiberê, quando a maré dele enche, a maré que faz o rio encher, ela é de água salgada. Então lá no fundo do rio, por conta da densidade da água, a água salgada fica acumulada no fundo. Então a gente acaba puxando quando a maré tá alta, entendeu? Exatamente. Esse tanque tem o que aqui? Esse tanque tem os pacu e uma pirarara. Vamos lá na frente. Quer subir por aqui? Posso subir a escadinha só para olhar aqui? Pode subir, pode subir. Nós vimos de lá, eu fiquei com dúvida só para ver aqui, deixa eu ver. Como que é por cima? Eles vão vir aí provavelmente achando que é comida. Eles vão vir aí, tá. Quando você sobe cima. aqui, ele já vem. Então aqui são pacus. Isso. E tem uma pirarara E realmente subiram todos aqui. Então, eles aparecem aí porque eles já sabem que vão comer. Só que a alimentação deles foi ontem, então... Eles também não é todo dia a alimentação. Não. Também não pode alimentar todo dia porque acaba acumulando muita sujeira na água, né? A gordura do peixe, às vezes escama. E é o que a alimentação dele? É peixe basicamente também. Peixe, né? A gente de vez em quando varia com ração. Esses peixes exclusivamente eles podem comer fruta, podem comer também folhas e tudo mais, porque eles são peixes da Amazônia, né? Então na Amazônia tem muitas árvores que caem frutos, caem sementes, então eles conseguem se alimentar disso também. E a gente vem para uma outra área muito legal, pessoal, que é a área do oceano, né? O que eu quero mostrar para vocês, olha aqui, ó, é esse barulhinho gostoso de se ouvir. E esse tanque aqui, a gente consegue perceber que ele é maior, né? E é interessante porque em épocas de feriado, né, fim de semana, que tem um movimento maior, ele, como eu disse, tem um outro aquário, né, que é do mesmo grupo, então eles trazem uma sereia de lá para ficar aqui tendo apresentação. O legal da sereia é que ela faz apresentação de 15 minutos mais ou menos, só que é interessante que ela consegue ficar às vezes até 1 minuto debaixo d'água, né? Com as criançadas aqui, porque imagina como que as criançadas ficam, né? Então ela fica 1 minuto, sobe para respirar, desce de novo e assim faz a sua apresentação. Eu acho que é muito legal, né? Sim, imagine como que mexe grande com a imaginação da criançada. Esse tanque que você chama de oceano, ele é o maior aqui do aquário. Sim, ele tem mais ou menos uns 290 mil litros, basicamente. Assim, por aproximação, porque eu não sei quem construiu o tanque, então não sei qual que é as medidas que a pessoa tirou, né, para construir. E aí para chegar nele tem até uma escada. Isso, acesso para ele. Aí quando a gente tem a apresentação de sereia, tem essa plataforma para ela poder sentar. Aqui a gente tem alguns isopor, porque as estruturas, né, que ficam aqui, elas têm isopor dentro delas. E aí uma delas soltou, e aí começa a soltar isopor aos poucos na água. A gente vai tirando, só que mesmo assim vai aparecendo sempre o isoporzinho. Não é o ideal, mas infelizmente acontece, né? Uma curiosidade é que hoje em dia vocês não têm tubarão aqui, né? Porque não é difícil temos. De manter o tubarão, é um animal difícil. Foi difícil de manter na época que tinha aqui, e também porque por conta de legislações e tudo mais, a gente tem que fazer as coisas certinho. Então a gente está querendo pegar lá do Guarujá, que é um aquário meio que parceiro da gente, eles vão trazer o tubarão pra gente, só que para isso a gente precisa preparar, né, o aquário e tudo mais, ver os parâmetros da água para poder
receber os animais sem muitos problemas. E aqui eu tenho um animal que eu quero saber se vocês conhecem, pessoal. Esse animal é muito grande, ó. E ele é meio fácil de ver. Se você conhece, pausa o vídeo e vem me dizer qual que é aí nos comentários, tá? Mas eu vou dizer, esse daqui é um teiu. E o legal é que ele tá trocando de pele. Olha aqui, tem uma pele solta, mas também tem uma pele grudada ainda no corpo dele. Ele se alimenta de ovos e algumas verduras também, ó, ali a gente consegue ver verdura e o ovo, né, onde ele quebra. Até inseto ele come também, ele pequenos vai... animais. Sim, e esse daqui ele se alimenta 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia não, 3 vezes na semana, tá? Eu queria ver se vocês também conhecem um vídeo que é muito legal dele levantando para correr atrás de ser humano quando ele se acha ameaçado. Outro bicho aqui, ó, que eu quero ver. Tem gente que não gosta, tá? Tem gente que gosta, mas eu tô falando desse bichinho aqui, ó, o sapo cururu, e tem o sapo boi aqui. Eu não acho um bicho muito bonito, né? Mas eu já vi gente que cria, né? Então, cada um com seu gosto, né? Aqui a gente tem a parte do cágado e do jabuti, mas aqui, ó, a gente tem um outro bichinho aqui que ele tem uma grande história. É um jacaré do papo amarelo que ele foi pego de maus tratos. Agora a gente tá entrando no recinto do jacaré. E aí, vamos acompanhar aqui, o Luiz vai fazer a alimentação dele. O jacaré, diferente do pinguim, a gente consegue entrar porque ele tem menos a questão aí de estranhar coisas diferentes, até porque esse jacaré, ele tem uma particularidade que depois o Luiz vai contar pra gente. Mas ele tá ali, quietinho ali. E a alimentação, Luiz, você sempre tem que dar na boca dele? Com essa... Isso, tem que dar na boca porque ele não enxerga, né? Aí tem que colocar do ladinho da boca para ele conseguir pegar. Sentir que a comida tá aí. Isso. Passa. Aí. Só que é aquilo, qualquer coisa que chega perto dele, ele vai atacar porque ele acha que é comida. Então jamais chega com a mão. Nunca. O jacaré normal, no caso, ele já ficaria olhando, né, pra você e fazendo um barulho, tipo um rosnado. E aí ele, dependendo de quão perto você chegaria, ele já ia pra cima atacar. Isso daí ele não tem problema. Nosso jacaré é do papo amarelo, né, sua espécie. Ele foi um animal encontrado no litoral do Guarujá, infelizmente sofreu agressões por ser um animal selvagem, estava na praia, então amarraram ele de ponta cabeça, bateram bastante nele, então ele é cego, ele não tem um pedaço da cauda dos seus dedos, então esse animal claramente não sobreviveria na natureza. Ele já está aqui há praticamente 10 anos com a gente no aquário, muito bem cuidado, e a gente consegue mostrar essa área da conservação e de também tentar trazer para as pessoas a importância dos animais no seu ambiente também. E aqui os jabutis, a gente coloca nesse comedouro aqui, né, que a gente tem, e aí eles vão comendo ao longo do dia. Sim, os jabutis são legumes. É verdura, legume, eles gostam de proteínas também. Às vezes eles comem uma carninha, um ovo cozido. Só que eles vão comendo ao longo do dia, eles às vezes não vêm na hora comer, né? Por isso que a gente deixa aqui. E os cágados a gente também alimenta, mas a gente alimenta com peixe. Aí como a Nicole estava cortando lá, aí a gente vai alimentar depois. Eu tô olhando aqui. Esse é o jabuti e esse é o cágado? Isso, dá pra ver a diferença, porque ó, o jabuti, vamos ver, ele é mais grosso, né? E as patas dele é achatada, assim, para ele conseguir andar na terra, ó. É bem achatadinho. Ele tem umas manchinhas vermelhas também ou nem todos? Não, as manchas é da espécie. Essa espécie de jabuti ele tem essas manchas vermelhas, tem umas espécies que tem a mancha mais amarelada, então depende. Aí os cágados, eles são mais achatados, ó, por causa da hidrodinâmica, né? Que aí eles precisam nadar. E as patas deles tem garrinhas e também tem membranas interdigitais para eles poderem nadar. Aqui no aquário também tem jiboias, são 2 aqui e o Luiz vai alimentar elas agora. Tá entrando ali e a alimentação delas são ratos. Esses ratos ele traz para cá já abatidos e aí chega aqui, ele tem que fazer a separação delas para dar esse alimento. E aí também é feita essa separação usando, né, esse mesmo instrumento que ele usou para dar o peixe pro jacaré. E aí ele faz a separação
das duas ali para conseguir alimentar. Tá? Separando. Se bem que uma tá com a cabeça para um lado, o outro para o outro. Acho que ele vai deixar elas na árvore mesmo e vai alimentar ali em cima. Porque não sei se tem algum risco dela brigar. Ali ele vai com o rato. E tem que gerar o interesse da cobra, pelo bote. Ele, por mais que o rato, nesse caso, já esteja morto, ela ainda enrola nele ali, como se fosse para matar e fazer como ela faz na natureza. Aí mais um. E pronto, está alimentada a cobra. Nós funcionamos todos os dias, de segunda a segunda, das 10 horas da manhã até as 18 horas. Nós temos valores promocionais para estudante, moradores de Paranaguá, doadores de sangue, doadores de medula, professores e também agentes da área da saúde. Todos pagam meia também. E aqui a gente termina nosso passeio. De antemão eu quero pedir a ajuda de vocês, porque falta muito pouco para a gente chegar a 100 mil inscritos e eu conto com a ajuda de vocês, tá bom? Mas muito obrigado por ter chegado até aqui. Um beijo, fiquem com Deus e nunca se esqueça. Viva a vida antes de partir. Até a próxima. Tchau!